Nós não pensamos numa semana em que celebramos o 7 de Abril, é o Dia da Mulher, e acho que vamos começar por aqui. Eu vou mesmo começar por ti, Eliana. O que é comum, incontornável, quando se pensa na escrita da mulher moçambicana? Eu acho que a escrita da mulher moçambicana é uma escrita diversa, Yeah. que atravessa várias gerações. E gosto de pensar na mulher moçambicana, na literatura, para além da escrita também. Temos a história oral, e acredito que muitos de nós tivemos contato com a literatura e com as histórias por esse meio, em casa. As nossas mães, as nossas avós, as canções que entoavam enquanto varriam a casa, enquanto lavavam a louça. E essa literatura também é interessante nomear aqui. Então, eu acho que é incontornável pensarmos na literatura feita por mulheres moçambicanas sem pensarmos no seu contributo para a literatura oral em Moçambique. Pois, pois. Professora, a professora sabe tudo sobre a literatura moçambicana, tem um microfone, vai nos dar uma aula. O que é particular e peculiar na escrita das vozes da literatura nacional? Bom, Está ligado, elas, amigo? ok. Elas não são diferentes da literatura masculina. Tem algumas coisas particulares, sim, que têm a ver com o mundo que elas vivem, o mundo que elas criam e, sobretudo, com a incompreensão que elas recebem a partir das pessoas que leem as suas obras. Não seria novidade eu dizer que, independentemente do tema que fosse, a escrita da mulher ou o fato da mulher se colocar na arte foi sempre vista com preconceito. Então, elas escrevem sobre isso tudo também, mas a forma como a sociedade recebe o seu trabalho, a sua arte, também é cheia de preconceitos. Então, eu acho interessante que elas levem estas particularidades também para as suas obras, porque afinal a literatura e a arte nada mais são senão a tentativa de representar e analisar a sociedade. Pois, pois. Tu sentes isso refletido na tua geração, Eliana Nzualo, esse espírito de luta, de busca de um espaço num contexto de muito questionamento e preconceito em relação à obra, à carreira, ao percurso da mulher, nas artes em geral? Claro que sinto. Eu acho que isso atravessa todas as mulheres. Quer estejamos conscientes ou não disso, acho que há sim um preconceito. É como se a nossa arte fosse um adereço. Aquelas coisas que a Eliana escreve, aquelas coisas que ela faz, é engraçado e tal. E talvez não seja levado a sério, não seja levado como teoria. E por isso, para mim, é uma honra muito grande ter aqui a professora doutora Sara, que tem acompanhado e tem escrito sobre o meu trabalho também, né? Então, quer dizer que não passa despercebido e quer dizer que há uma estética própria da Eliana que está a ser estudada, que está a ser analisada. Então, ainda há alguma esperança, eu diria, mesmo com esses desafios todos, mas quer Há dizer uma que luz no alguém... fundo do túnel. Há uma luz no Há uma fundo do luz. túnel. Sim, é muito interessante este ponto de Eliana Nzualo quando fala sobre a necessidade de teorizar e uma recepção crítica das obras recentes em Moçambique, quando há uma ausência grande dessa mesma crítica no espaço público, sobretudo quando pensamos no papel da própria comunicação social, nomeadamente do jornalismo cultural, que tem o papel também de tornar democrático o acesso à literatura e explicar o que se escreve nos nossos tempos. E nota-se claramente também um papel relevante, por outro lado, no meio a esta insuficiência de professores, de críticos, de ensaístas, como o caso da professora Sara Joana Leisse, que nos últimos tempos também preocupa sobretudo em explicar o que estes jovens estão a escrever. O que tem sido interessante entender a cabeça destes jovens nos últimos tempos, o que escrevem, o que pensam, o que se passa com estes jovens e tudo o que escrevem. Bom, tem sido interessante perceber que eles, tal como outros jovens em qualquer lugar do mundo e neste país especialmente, têm que reivindicar o seu lugar. Nós não temos a cultura de crescer e passar a herança para os mais novos. Não temos isso. Eu há dias apresentei o livro de Luís Loforte e os parabéns que eu lhe dei. O Clube dos não... Gentes? Sim, sim. Não tinha nada a ver só com o fato dele ter publicado exatamente aquele livro, mas tinha a ver com o fato dele estar a passar uma cultura popular pouco falada, estar a passar para um livro
estar a querer que esse mesmo livro seja apresentado por uma pessoa que não é daquela geração. E mais do que isso, passaram-se músicas desse livro num programa que Ele produzia, né? que estava a ver, não, que estava a ver, tinha a ver com o lançamento do livro. Então, para mim é importante que esta geração conviva, esta nova geração, a Eliana e as pessoas da sua idade ou uma geração anterior, que convivam com este passado cultural que não nos é passado pela escola, não é? A Eliana começou o programa de uma forma muito interessante, que é ir buscar a questão da tradição oral, a cultura popular, a tradição oral, já não são trazidas para o nosso convívio. Lá, o lugar de origem, né? Um porto onde teremos que ir. Trazidas no dia a dia. Nós já não ouvimos aquele contar de histórias como eu ouvi, não sei se a geração da Eliana ouviu, mas eu sentava-me com a minha avó à volta da fogueira. Para mim isto não é mito, mas acredito que para a vossa geração seja mito as histórias em torno da fogueira. Então, para mim é interessante ver que uma geração como a da Eliana está preocupada com isto, porque é aí onde nós temos a história do nosso passado. A exemplo disto que eu estive a falar sobre os Gentas. Isso. Muito interessante também o texto da contracapa da professora Sara, que está aqui neste livro, e vamos conhecer a obra. O que são meninas ou o que são raparigas mal comportadas, Eliana? Vamos começar por aqui. Existem meninas mal comportadas e como é que as defines? Como eu entendo as meninas mal comportadas, são todas, na verdade, né? Porque enquanto meninas, mulheres, há uma prescrição daquilo que nós devemos ser, como é que nos devemos comportar, tanto a nível público, mas também a nível privado. Até aquilo que eu devo sentir, pensar, a minha relação comigo mesma, tudo isso é como se já estivesse predefinido. Então, no momento em que eu saio dessa prescrição, que eu saio dessa pré-definição de quem a Eliana é, eu já me estou a portar mal, pois já estou a sair daquela linha que foi definida como limite para mim. E acredito que todas as mulheres, num ponto ou no outro da sua vida, terão pisado ou ultrapassado esse mesmo limite. Então, todas elas são mal comportadas, a meu ver. Pois. Professora, o que esta preocupação da autora revela sobre os desafios da juventude e também a necessidade de fixar essas preocupações da juventude, escrevendo essas mesmas preocupações, assumindo esta premissa de que a arte tem também o papel de fixar uma época? Fixar uma época, sobretudo esta que os mais velhos têm visto como conturbada, né? A Eliana fala sobre diferentes tipos de amor, né? O fraternal, o amor entre homens e mulheres, ou entre mulheres entre si, né? De uma forma geral, ela fala do amor e o mundo é amor. Entretanto, há enigmas, e que ela os coloca muito bem porque ela utiliza símbolos. Há enigmas, há símbolos, há sutilezas que nos fazem pensar que ela até entra para este terreno que nestes dias é de difícil compreensão, por exemplo, o amor entre mulheres. Não é? Então, é importante que haja Elianas, é importante que haja pessoas que retratam esta questão da sociedade, porque ela existe. Não é deixando de falar nela que nós vamos deixar de saber que ela exista. Não é? É preciso que ela fique marcada no momento histórico, que ela seja registrada, seja vivida porque ela existe. Então, para mim, o trabalho dela, simbólico ou não, ou aquela performance multidisciplinar que ela tem estado a fazer há 2 anos, não é? Tem estado a fazer pelo mundo, digamos, fez em Maputo, fez em Lisboa também. Sim. Então, é importante que ela faça atravessar os contextos culturais sobre o que ela pensa deste amor de mães para filhas, de filhas entre si, de mulheres entre si, porque ele existe e tem que ser falado. Eu achei interessante uma perspectiva que eu não tinha lido, que a professora Teresa apresentou no dia do lançamento do livro. Ela diz que há um amor, um dos poemas da Eliana, agora não me ocorre qual, há um amor que retrata o nascimento. Mas muitas vezes nós pensamos no amor da pessoa que chega. Pois, não pensamos do no parto. amor, sim, mas não pensamos no amor antes daquela pessoa existir. Penso que está a falar do poema As Dores do Parto, não? Sim, foi este que a professora Teresa mencionou, que o nascimento é também uma morte, de alguma forma, não é?
Eu nunca fui mãe, mas nasci. Se existe é porque nasci. Quer dizer que há uma versão da minha mãe que teve que morrer no momento que eu nasci. Porque ela, naquele momento, então tornou-se mãe da Eliana. Não é? Então tornou-se uma coisa que ela não era até aquele momento. Então que o nascimento é também ao mesmo tempo uma morte, de alguma forma. E pensarmos em vários momentos das nossas vidas em que nós tivemos que nascer, mas também nesse processo tivemos que matar algo dentro de nós. Uau! Voltamos a ti, Eliana, mas eu queria ouvir a professora ainda explicar sobre estas dimensões também do amor e de desamores que a Eliana denuncia aqui e depois explicarás também na primeira pessoa e no discurso direto. Essas simbologias que a professora faz questão da referência, essa preocupação da autora em apresentar corpos, em apresentar fenómenos como simbologias dessa resistência da mulher, resistência a essa marginalização. Eu o que tenho a dizer é que temos que ler a obra da Eliana com a mente aberta para percebermos não só os símbolos assim como eles são, mas como podem ser encarados na sociedade. E uma das coisas da qual eu me lembro, antes do livro ser publicado, foi a performance que ela fez. E durante muito tempo havia pessoas sentadas a tentarem perceber, mas isto onde é que vai parar? E então, quando se chega ao ponto da demonstração do amor entre mulheres, então duas pessoas se levantaram e disseram: o que é isto? Afinal, essas mal comportadas só são estas, não é? Mas eu gosto desta explicação da Eliana quando diz: nós vivemos um contexto, uma sociedade que nos define e nos, na verdade, define como é que nós podemos nos comportar, mas nós somos indivíduos. Antes de nós sermos uma sociedade, somos indivíduos e é preciso que a forma como nós pensamos, a forma como nós somos, seja compreendida. Então, para mim, a obra da Eliana ensina-me que é preciso observar, aprender, que é para depois explicar. Aceitar ou não é uma questão social, né? Depende do contexto no qual tu foste educado, mas é preciso compreender e de cabeça aberta, que é para apreender o mundo da forma como ele é. Porque, como eu disse antes, estes diferentes tipos de amor estão na sociedade. Estão só a ser representados, mas eles existem na sociedade. Agora, quem quer aceitar, aceita. Quem não quer, nós somos, como ela esteve a dizer, seres de livre arbítrio. Escolhemos encaixar-nos no processo ou não. Né? Então, a forma como eu leio a obra da Eliana é que ela tem que ser compreendida de mente aberta, uma mente pluridisciplinar, uma mente que vê o mundo como um lugar não de unicidade,